Sejam todos bem-vindos. E o tema de vídeo é: as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Vamos começar lendo? Coríntios 2, 5:17. Vamos lá. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Gostaria de te fazer uma pergunta. O que você acha que essa frase tem para te dizer e para me dizer? Eu vou te explicar ao final desse vídeo o que essa frase tem para nos dizer. Este versículo diz que as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Significa que aqueles que estão em Cristo não enxergam mais o mundo da mesma forma. Após serem convertidos a Cristo, os crentes não encaram mais a vida como antes. Eles fazem parte da nova criação, portanto, possuem uma nova orientação a respeito de Cristo, das pessoas do mundo ao seu redor. A frase "as velhas coisas se passaram, eis que tudo se fez novo" é mais bem compreendida quando consideramos o contexto em que ela aparece. O estudo bíblico mostra que Paulo escreveu aí essas palavras ao responder aos ataques de falsos mestres que estavam tentando introduzir na igreja de Corinto. Basicamente aí essas pessoas estavam entrando aí com heresias no meio do povo de Deus. Basicamente, essas pessoas mal intencionadas queriam destruir a reputação ministerial de Paulo, dizendo que o seu apostolado não era verdadeiro, que a mensagem que ele anunciava era falsa e que as suas motivações eram erradas. Agora vamos trazer para um contexto presente. Vamos trazer aqui para os dias de hoje. Você não já foi julgado várias vezes por pessoas que não te conhecem, que não sabem quem é você, mas que quando olha para você à primeira vista já diz assim: eu não gostei dessa pessoa, sem pelo menos conhecer, sem pelo menos ter um convívio, sem pelo menos andar com a pessoa, sem pelo menos ir ali fazer um passeio, fazer um lanche, qualquer coisa. Estou aqui trazendo para os temporais de hoje, para os dias atuais. E aquela igreja de Corinto, elas estavam desacreditando, ou seja, duvidando do chamado do apóstolo Paulo. Duvidando dele, achando que as intenções que ele estava ali ensinando eram intenções erradas. Eu sei que existem pessoas, você sabe que existem pessoas que elas têm mal intenção, as intenções dessas pessoas são erradas. Às vezes, o que a pessoa fala é uma coisa, mas a intenção era outra. Mas no caso aqui do apóstolo Paulo, ele está falando que a intenção dele era de pregar o evangelho do Senhor Jesus, de alcançar vidas para ele. E aquele pessoal lá, dessa igreja lá de Corinto, estava ali simplesmente duvidando de apóstolo Paulo. Mas o apóstolo Paulo, ele respondeu esses ataques, falando aos crentes de Corinto que seu ministério era motivado pelo temor do Senhor e pelo amor de Cristo, que o constrangia. Será que o amor de Cristo, ele não te constrange? Será que o amor não te constrange? O amor de Cristo, ele tem que nos constrangir, não para o mal, mas para o bem. Esse amor, inclusive, inseriu uma nova criação e mudou completamente o seu entendimento a respeito de Cristo e das pessoas do mundo em geral. Paulo ensina que aqueles que foram alcançados pelo amor de Cristo não vivem mais de forma egoísta, mas vivem para o Senhor. 2 Coríntios 5:15, leia.
Eles não consideravam mais no ponto de vista humano, mas no ponto de vista do amor de Cristo. Em 2 Coríntios 5,16 também você vai fazer essa leitura. O próprio Paulo, outrora, havia considerado Cristo no ponto de vista do ser humano, né? Ele enxerga a Cristo como um impostor cuja mensagem deveria ser silenciada. Antes dele se converter, ele pensava dessa maneira. O apóstolo Paulo, antes de se converter ao Senhor, ele considerava aí o evangelho como pessoas que estavam atrapalhando ali o povo, e eles eram considerados como impostores para ele, o Saulo. Então, antes da sua conversão, ele se dedicou os seus esforços a perseguir os seguidores de Cristo. Agora eu vou abrir um parênteses aqui nesse momento. Não tem pessoas que ele te persegue sem necessidade nenhuma? Não tem pessoas, existe novamente, quando eu falo que tem pessoas porque tem, que elas te perseguem sem necessidade nenhuma, falam mal de você, debocha de você, fala que a sua fé ela não é verdadeira, fala que você está sendo levado, né, por homens, só que você não está sendo levado por homens, você está sendo levado por Deus, por Jesus, porque foi Cristo, porque foi o Senhor que nos salvou. Ele morreu, o seu sangue foi derramado na cruz do Calvário, não foi em vão. O seu sangue foi derramado por nós, e o sangue de Jesus, ele foi derramado não em vão. Nós fomos comprados por bom preço. Então nós servimos a Deus, não aos homens. E muitas pessoas, elas nos perseguem. E o apóstolo aqui, Paulo, está falando que antes ele era um perseguidor. Porque você e eu sabemos, você é conhecedor da palavra, você é conhecedor do evangelho, sabe que existem perseguidores que nos perseguem sem necessidade nenhuma. Mas Jesus disse, Jesus falou: bem-aventurado sois vós quando perseguirem e disserem todo mal contra vós, pois grande será o vosso galardão no céu. Se alguém está te perseguindo, alegre-se. Se alguém está me perseguindo, eu tenho que me alegrar também. Porque servir a Cristo significa você ser odiado pelo mundo. Pelo mundo, quando eu digo pelo sistema do mundo, porque o sistema do mundo é do maligno. O mundo é do maligno. Quando eu digo mundo, eu estou falando das corrupciências carnais, as corrupciências da carne, as obras da carne. Essas são as coisas que nos afastam de Deus. E muitas pessoas que não conhecem a palavra do Senhor nos apontam e dizem assim: olha lá, são os santinhos, olha lá, são os... eles falam assim, os fanáticos, eles falam fanáticos, já ouvi falar fanáticos. Eles falam ali, chamam nós de todo tipo de nome aí. Mas nós não estamos nem ligando para isso. Nós não estamos nem aí para isso. Porque nós servimos a um Deus que tem todo o poder no céu e na terra, que nos salvou. Nós sabemos em quem temos crido. E não há ninguém que possa mudar isso. Ninguém pode mudar a nossa cabeça. Ninguém pode mudar o sentimento que temos por Jesus. Agora, essas pessoas aí do mundo, as pessoas aí que acreditam em outras seitas, em outras... Não sei nem dizer o que aqui... Isso aí, né? Coisas que não vai edificar. Se a pessoa acredita em outra coisa, acredita no diabo, acredita nos demônios, acredita em tudo que quiser, isso é problema dessas pessoas. Mas nós estamos aqui pregando o evangelho para as pessoas que precisam ouvir a palavra. É preciso que o evangelho seja pregado, ou que goste ou que não goste, né? A palavra tem que ser pregada. Mas, como anteriormente nós estávamos falando aqui do apóstolo Paulo, que antes era perseguidor, ele se converteu a Deus, radicalmente a sua vida foi mudada, porque o próprio Jesus desceu do céu e teve um encontro com ele. E é o que vai acontecer com muita gente que fica aí debochando do evangelho. É o que vai acontecer com muito desses aí, dessas pessoas que andam perseguindo o povo de Deus, andam falando besteiras,
né? Besteiras, quando eu digo, falando coisas horrendas, horríveis contra os cristãos. Deus vai ter um encontro com essas pessoas. Não será da mesma forma de apóstolo Paulo, não. Será diferente, porque nossos encontros com Deus, eles são diferentes uns dos outros. Então a vida do apóstolo Paulo foi mudada porque ele teve um encontro com Jesus. E você acha que essas pessoas que andam aí atrás de zombar do evangelho, das coisas de Deus, Deus não vai ter com elas? Tem um ditado popular muito conhecido no meio do povo de Deus que fala assim: aquele que não vem pelo amor, ele vem pela dor. Muitas pessoas, elas não vão vir para Cristo pelo amor. Muitas pessoas, elas vão vir para Cristo pela dor. O ai, ai, ai da vida, o ai, 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 vai ser grande. Porque elas não querem reconhecer Cristo como Senhor e Salvador, negam a eficácia da palavra, negam a eficácia do Salvador, negam que Jesus é Deus, negam tudo. Acreditam em todo tipo de Satanás, mas de Jesus não acreditam. Acreditam em todo tipo de demônio, mas não acreditam em Jesus Cristo, o Salvador da nossa vida. Essas pessoas aí, eu peço a Deus que Deus tenha misericórdia e tenha encontro com essas pessoas, ainda quando elas estão vivas aqui, porque quando você está vivo, ainda tem esperança para você. Ainda há esperança para você que está aqui na terra vivo. Então, a partir do momento aí desse encontro aí do apóstolo Paulo com Jesus, as coisas velhas se passaram. Eis que tudo se fez novo. Então essa frase, ela se refere ao antigo modo que os crentes tinham de enxergar a Cristo e o mundo antes de sua conversão. Você pode perceber aí que quando uma pessoa ele não conhece a Cristo, quando ele está cego, ele tem uma visão de Deus, ele tem uma visão do cristianismo, ele tem uma visão do povo de Deus toda deturpada. Mas quando ele se encontra com Deus, quando ele se encontra com Cristo, a sua visão ela é clarificada. Aquela pessoa começa a ver diferente. É o que vai acontecer com muitas pessoas que antes eram cegas e agora vão enxergar com os olhos de Deus, os olhos de Cristo. O perseguidor tornou-se perseguido. Quem persegue o povo de Deus, e Deus, ele com certeza vai ter um encontro com essa pessoa, com este homem, com esta mulher, com este indivíduo, com esta indivídua. Com certeza, estou falando aqui no sentido do ser humano. O Senhor vai ter um particularzinho com essas pessoas? Sim, ele vai. Porque se Deus tem um plano na vida de alguém, não há quem possa impedir. Então, antes de vermos a Cristo, de aceitarmos como Salvador, de o conhecermos, o nosso entendimento é humano, nosso entendimento está cego. E quando chega a iluminação do Espírito Santo e o conhecimento de Deus, as nossas cegueiras são totalmente eliminadas. Antes da conversão, os cristãos viviam de acordo com a sua natureza caída. Eles andavam conforme a antiga criação que caiu em condenação por causa da desobediência de Adão. Mas estando em Cristo, os crentes agora fazem parte da nova criação formada pela obediência de Cristo e vivem de acordo com o seu padrão de retidão. Como as coisas velhas já passaram, o crente sinceramente pode dizer: eis que tudo se fez novo. Isso quer dizer que olhar para Cristo é de uma maneira diferente. A transformação de Cristo opera na vida do cristão e transforma a velha realidade em nova realidade. A antiga criação para uma nova criação, das coisas passadas para as novas coisas. Ele passa a enxergar tudo que é muito diferente, de uma forma diferente. Em primeiro lugar, ele passa a enxergar a Cristo como Salvador de suas vidas. Por exemplo, após sua conversão, Paulo não mais olhou para Cristo como um falso profeta, não olhou para a sua mensagem como heresia, mas olhou para Cristo como seu Salvador e Senhor de sua vida, e a mensagem do Evangelho como o poder de Deus para a salvação.
Em segundo lugar, o cristão que está em Cristo olha para as pessoas ao seu redor de uma maneira diferente. Ele enxerga aqueles que não conhecem a Cristo como pessoas pecadoras que precisam de Salvador, como ovelhas que precisam de um pastor. E como o amor de Cristo nos constrange, o cristão é impelido a proclamar esse amor aos outros. Ele também enxerga os demais cristãos como seus irmãos, na fé que participam juntamente com ele na família de Deus. Em terceiro lugar, o cristão que está em Cristo não vive mais para as coisas passageiras deste mundo, mas para as coisas da eternidade. O pecado não é mais algo que controla a sua vida, pois ele possui a mente de Cristo. Leia 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16. Sim, as tentações fazem parte de sua realidade presente, mas fervorosamente ele ora para Deus, para que não se deixe cair na tentação. Mateus 6,13. Vivendo uma nova criação. De fato, o que o cristão pode dizer? Que as velhas coisas se passaram, eis que tudo se fez novo. Agora fica a pergunta final para aqueles que ainda não aceitaram Jesus como Salvador, que não conhecem essa realidade. Você está aberto a abrir o coração para Jesus? Não é por força e não por violência, mas você está aberto a abrir o coração para Jesus, para deixar Ele ceiar com você? Ou você está fechado? O seu coração não tem espaço para Deus? Agora você vai analisar essa pergunta que eu te fiz e responder para você mesmo. Porque Deus estará aqui para nos salvar, para nos transformar em novas criaturas. Mas nós precisamos saber que quando Deus entra em nossas vidas, as coisas velhas, tudo que é velho, vai para trás, vai ser esquecido. Como foi falado no vídeo passado sobre José, os nomes dos filhos de José. Manassés significava eu esqueci da terra, do sofrimento da casa de meu pai, no sentido de sofrer, porque ele sofreu. E Efraim, eis que tudo novo, dupla fertilidade. Então essa representação aqui está te dizendo, neste momento, as coisas velhas se passaram. Você está disposto a mudar de vida? Você está disposto a deixar as coisas velhas para trás para que o novo entre na sua vida? Não seja resistente a mudanças, porque Jesus é aquela mudança que você estava pedindo, que você estava querendo e que ela chegou. E essa mudança estará aqui a qualquer momento e dizendo para você: estou aqui, agora só depende de você aceitar que o novo, que Jesus, que essa nova realidade entre em você e você faça parte da família de Cristo. Deus abençoe e fiquem com Deus. A paz do Senhor Jesus.